Vamos para a palavra dessa noite? Estão prontos, preparados? Amém? Coloque só a sua mão no seu coração, eu também vou colocar no meu. Diga assim: Deus, fala comigo. O Senhor pode nessa noite. O Senhor tem espaço no meu coração. Você que está em casa, você que está nos assistindo, viajando, trabalhando, você que está no caminho para algum lugar, coloque a mão no seu coração e diga: Deus, fala comigo. O Senhor pode. Deus, eu oro para que eu possa ser um instrumento da Tua voz aqui, Senhor. Pelo precioso sangue de Jesus, não pelos meus méritos, mas por aquilo que o Senhor soprou nos meus ouvidos nessa manhã, a respeito dessa noite. Eu oro para que o Senhor me conduza com sabedoria, entendimento, conselho, poder do alto, para que a Tua palavra seja plantada e ela gere frutos nos corações. Que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam a Ti agradáveis. Que cada um que está aqui nessa noite saia completamente impactado pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Eu sei que já passou os avisos, mas eu quero lembrar vocês que amanhã é o nosso lançamento do novo devocional, Um Novo Amanhecer, que foi escrito por 4 pastores dessa casa, incluindo eu. E eu quero convidar vocês para o coquetel, mas tem que fazer inscrição, porque a gente está preparando comida gratuita para vocês, que não foi para a gente, mas eu preciso preparar, porque é um desrespeito quando as pessoas não fazem inscrição e vêm, porque acaba tirando comida de quem, não é verdade? Fez a inscrição. Então só fazer inscrição amanhã, 7h30 da noite, e nós vamos relançar Um Farol por Dia, que nós já esgotamos a primeira edição, estamos na segunda. São 2 livros devocionais que vão ajudar muito a nossa caminhada de fé. Mas eu posso pedir uma oração? Porque hoje de novo eu recebi uma mensagem muito ruim da gráfica, da editora, dizendo que o cara errou, grampeou errado as coisas e tal. E eu estou percebendo que tem uma resistência espiritual muito grande. E eu não vou cancelar o evento de amanhã, vai acontecer, pela fé, amém? Quem vai viver fé comigo aqui? Então ora comigo dizendo: Pai, em nome de Jesus, entra com providência divina sobre essa editora. Nós oramos, ó Deus, para que eles trabalhem da maneira correta e entreguem, ó Deus, no prazo que haviam prometido, em nome de Jesus, amém. Amanhã, se você lembrar, ore por esse lançamento. Eu sei que vai edificar muitas vidas, porque nunca tivemos tanta resistência para publicar um livro. Meu Deus, vai ser bênção pura, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quem está pronto para um novo tempo? Eu estou sempre pronto para tudo que é novo, em nome de Jesus. Quem está pronto para um novo tempo? Aleluia. Quem está pronto para uma nova realidade? Diga: eu estou. Amém. Só que você sabia que um novo tempo exigirá de você uma nova versão? E isso vai fazer com que você e eu precisamos resetar algumas coisas, deletar algumas coisas do nosso passado, abrir mão de algumas coisas que nós somos e até gostamos de ser e fazer, que estamos acostumados a praticar, sabe? Semana passada nós falamos que Deus muda quando o meu coração muda. Quem se lembra dessa palavra? Então, está no YouTube também. Se Deus muda quando o meu coração muda, a palavra de hoje casa exatamente com isso, porque um novo tempo, se está pronto para um novo tempo, significa que você está resetado do tempo antigo. A gente muitas vezes está cansado de viver o tempo antigo. A gente está cansado de lutar as mesmas guerras e não vencer. A gente está cansado das frustrações e do cansaço mental, que é não conseguir superar certas expectativas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos cansados, mas nós não estamos cansados de repetir os mesmos erros. Nós estamos completamente acostumados em não aprender nenhuma nova habilidade. Nós estamos na zona de conforto total. É como se o certo para nós tivesse que ser o certo para Deus. E sabe, por mais que Deus seja benevolente, misericordioso, bondoso, amoroso e tudo mais, Ele não vai abrir mão dos princípios do que dá certo para acomodar e agradar aquilo que em mim não dá certo. Sabe, por mais que Deus seja super misericordioso, super bondoso, Ele não vai mudar o que é certo para acomodar as coisas erradas que eu pratico. E às vezes o erro não está tão perceptível como nós imaginamos. Às vezes a nossa maneira de agir, de falar, de pensar, de liderar e até mesmo de corresponder ao que está acontecendo
É uma maneira completamente equivocada, mas porque nós aprendemos que aquilo está certo, porque nós temos uma cosmovisão limitada da vida, né? Eu falei isso outro dia e volto a repetir. Uma das coisas que mais me marcou na última profecia que eu recebi, que foi da Stacy, e foi muito marcante para mim. Ela começou dizendo assim: olha, eu vejo você todos os dias lendo a Bíblia. E eu vejo que isso afetou a sua cosmovisão, de um jeito que você não repete padrões culturais e familiares. E sabe, irmãos, eu comecei a chorar porque ali já estava testificando no meu espírito. A gente é casado, eu e Tauana vamos completar agora dia 13, no festão da família, que vai ser incrível. Nós vamos comemorar 11 anos de casados. Faz 11 anos que minha mulher não me vê falhar nem um dia. A hora que eu acordo, orar e ler a Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Eu não falo isso para me encher de vaidade, mas para te dizer que só tem um jeito da gente mudar a nossa visão, e é adotando a visão de Deus. E a gente não consegue adotar a visão de Deus se a gente não souber o que Deus pensa, se a gente não tiver um relacionamento com Ele, se a gente não souber o que agrada a Ele. Todos nós temos um código de conduta. As pessoas sabem como lidar com a gente. Pode ter certeza que as pessoas mais perto de você, elas sabem como não ser a mais e não ser a menos. Às vezes erram, mas eles sabem. Eu tenho, por exemplo, uma filha completamente espontânea, completamente sanguínea, completamente amorosa. E sabe, uma das maneiras como a Alice, minha ama, é com atos de serviço. Ela é petitiquinha, tem 3 anos, mas hoje de manhã ela foi lá e já me fez um café. A mamãe fez um café, ela foi lá e levou para mim, com a xícara balançando, não tem muita coordenação motora ainda. Então eu sei como tratá-la. Oh, minha princesa. Aquilo inunda o coração dela de amor, de esperança. Já o meu Davi é totalmente diferente. O meu Davi, ele precisa de tempo de qualidade, sabe? Eu conheço meu filho, assim, eu posso pedir para ele abrir o portão, fechar o portão, me dar uma água, um café, ele vai fazer. Mas pode ter certeza que se eu pedir para ele ficar do meu lado, nem que seja para não fazer nada, é aí que ele se sente amado. Então, todos nós temos uma maneira de agir, de pensar que é completamente entendida pelas outras pessoas. Mas Deus também tem a maneira dele agir e pensar. E quando nós começamos a conviver com Deus, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e quando nós começamos a dedicar a Deus os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, nós começamos a pensar como Ele, agir como Ele, sentir como Ele. Estão comigo, família? E aí eu me lembro que essa última palavra profética que eu recebi, isso me marcou demais, porque muitas escolhas que eu tive que fazer na vida, que foram escolhas difíceis, onde eu precisei deixar para trás algumas culturas e consequentemente algumas pessoas, quando eu precisei deixar para trás alguns hábitos e comportamentos, e isso foi desconfortável para mim, porque a vida toda eu tinha aprendido aquilo como certo, né? Quando eu precisei aprender uma nova maneira de me comunicar, uma nova maneira de agir e reagir com pessoas, e isso tudo foi mexendo comigo e me promovendo para novos níveis de amor, de unção, de autoridade. Mas isso também teve um custo, muitas vezes a rejeição de pessoas que têm uma cosmovisão limitada da vida. Então hoje, para começar essa palavra, nós precisamos entender que Deus quer tocar a nossa cosmovisão. Se Ele não mudar quem nós somos, nós não vamos mudar de estação. E por mais que seja romântico dizer, vai dar tudo certo, tem algo novo vindo aí, eu também quero profetizar isso, algo novo vindo aí, só vai acontecer na sua vida se você começar a pensar da maneira de Deus. Ele muda os tempos e as estações. Ele detona os poderosos e exalta os humilhados. Mas para isso, humilhados estão sujeitos à cosmovisão divina, e os exaltados não se submeteram à cosmovisão de Deus. Ele levanta um Davi que estava no pasto, esquecido, matando o leão e o urso, fiel ao seu pai, fiel ao seu povo, fiel à sua família. Mas ele não fez isso à toa. Ele fez isso porque antes destituiu Saul, que permanecia arrogante, indolente, desobediente, e não se submeteu à voz do Espírito Santo. Tudo que vai mudar na nossa vida, vai mudar antes na nossa maneira de pensar. Então hoje eu quero contar uma história com base em 3 cosmovisões diferentes. E é uma história muito conhecida, então eu vou ler bem rápido, porque nós todos conhecemos e quem não conhece vai conseguir entender. Primeiro eu quero falar da visão do médico. Então os discípulos estão assistindo a Jesus, enquanto Jesus desempenha o ministério dele. Jesus ensinava
todos os dias. Jesus pregava sermões. Jesus tocava pessoas enfermas e elas eram curadas. Jesus curava os endemoniados de espírito. Jesus comia à mesa com os discípulos. Jesus ensinava liderança na prática. Jesus servia a todos com humildade. E cada um dos discípulos percebia uma coisa. É como eu pregando aqui, com certeza um entende uma coisa mais do que a outra, o outro entende outra coisa mais do que a outra, e as cosmovisões são completamente distintas. Eu quero começar com a cosmovisão de Lucas, o discípulo de Jesus que era médico antes de ser discípulo. Então o médico está preocupado com o quê? Com a cura. Ele quer resolver o problema da enfermidade. E olha que legal que o Lucas vê. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. E porém, cada vez que gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por aqui você já percebe que Lucas está pensando que o cego está num corredor de plantão precisando de uma cura. Ele fala 2 vezes a mesma coisa. Ele descreve 2 vezes a mesma coisa. Passava e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Eu tive um avô, pai do meu pai, e ele detestava o hospital, mas era muito engraçado conversar com ele, porque ele tinha tido alguns problemas de saúde, tinha tido alguns derrames, e ele vivia tendo que ir para o hospital, tanto que ele morreu no hospital. Ele dizia que quando ele chegava no hospital, não dava para ser muito educado. Se ele quisesse atendimento rápido, ele tinha que ficar gritando que estava com dor. Então ele gritava: ai, está doendo, eu vou morrer. Ficavam tão incomodados com ele no lobby do hospital, que eles já passavam para frente, sabe? Fica a dica, irmãos. Então Lucas, ele está tendo essa visão hospitalar, né? De alguém gritando: eu preciso ser curado, tem misericórdia de mim. E tendo ele chegado, perguntou: o que você quer que eu faça? Respondeu o Senhor: eu quero tornar a ver. Qual que é o foco da visão de Lucas? A cura de alguém que está clamando, porque está doente, porque não enxerga e porque sabe que tem solução chegando. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Olha como é simples, pouco dramático. Ei, enxergue. Com essa cosmovisão a gente aprende muita coisa. E ele tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo vindo isso, deu louvores. Lucas repete 2 vezes o grito por socorro, e Lucas repete, só fala uma vez a maneira como ele foi curado, e ele fala de maneira bem simples: volta a enxergar. Mas aí tem a visão do Mateus, e o Mateus, ele era cobrador de impostos antes de ser discípulo de Jesus. Então Mateus, ele tem uma visão financista, calculista, né? Ele tem uma visão de números, e aqui a gente descobre que não era só um cego. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, para Lucas não importa se é 1, se são 2, se são 10, porque está enfermo, o problema é resolver enfermidades, sempre haverão enfermos. Já Mateus enxerga que são 2, não é um só, porque tem diferença 2 pessoas deverem impostos e 1 pessoa dever imposto. Números importam para Mateus. Consegue ver isso? Estão comigo? Então, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que calassem. Mas eles gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então parando Jesus, chamou e perguntou: o que querem que eu faça? Responderam no plural: responderam: Senhor, que abram os nossos olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Qual que é a palavra-chave na visão de Mateus? Bom, primeiro a gente descobriu que são 2 cegos, não um só. Então é um cara que se preocupa com números, nós já aprendemos isso. Mas a segunda coisa é que ele percebeu que Jesus tem uma visão piedosa antes de curar. Porque para pensar, pessoas calculistas, financistas, cobradoras de impostos, eles não podem ter muita dó. Eu tive um tio-avô, auditor fiscal, e ele autuava empresas.
cara muito próspero, muito inteligente, tio Noé. Era o tio mais rico que a gente tinha. Era super legal na casa dele, tinha tudo do bom e do melhor. Foi o cara que me ensinou sobre aeroporto, me levou para conhecer avião, me ensinou coisas legais da vida, assim, sabe? E eu lembro que o tio Noé falava assim: olha, não tem que ter dó de ladrão. E ladrão, ele não se referia a pessoas que furtavam, ele se referia a empresários que sonegavam. Você tem que entender que para ele, quando ele chega a um ponto de autuar alguém, essa pessoa já passou por todas as outras instâncias e não se arrependeu. Então é uma pessoa que não tem que ter misericórdia, vai lá, autua e ponto final. E nesse ramo tem muita questão de propina, principalmente no Brasil. Então o empresário está lá, ele, sei lá, sonegou R$1 milhão em impostos. Bom, se o auditor é desonesto, ele fala assim: ó, te dou 100 mil e você não me autua, beleza? Deixa isso zerado. Tio Noé nunca aceitou propina. Tio Noé sempre foi muito honesto. E tio Noé sempre ensinou a gente a não ter dó de ladrão. Então Mateus, me parece que ele não tem muita dó. E quando ele percebe o olhar de Jesus piedoso sobre o cego, isso mexe com o coração dele. Estão entendendo cosmovisão, família? Próximo. Aí nós temos a visão de Marcos. E Marcos é quem? Marcos é bem nascido, profissão herdeiro. Marcos é filho de Maria. Maria é dona da casa e é uma das mantenedoras do ministério de Jesus. A Bíblia não descreve qual que era a profissão de Marcos, porque herdeiros não tem que trabalhar, só tem que administrar dinheiro, não é verdade? Marcos tem uma visão romântica da vida. Marcos tem uma visão de pouca dificuldade ou nenhuma nessa questão financeira. Marcos tem uma visão também pura. Vamos ler o que ele disse. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu. Parece Dona Gedida, avó de Tauana, falando: esplêndido, maravilhoso, belo. Uma pessoa que acorda, olha para a praia, pinta um quadro com tintas francesas, toca um piano, senta e lê um salmo. Ser herdeiro deve ser muito bom. Juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão. Não está falando um monte de gente, uma galera, a galera toda, não, uma numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo. Percebe que tem adjetivo, né? Percebe a nobreza de Marcos? Um cego mendigo, filho de Timeu. Importa, os outros dois falaram de quem ele era filho. Estavam se importando com a genealogia dele? Não, estava nem aí. Era cego, ponto final. Esse não, ele sabe de quem ele é filho. Estava sentado à beira do caminho. Ele não estava pedindo esmola, ele estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, Jesus o quê? O Nazareno. De novo, adjetivo. Pessoas muito bem nascidas, herdeiras, elas falam com muitos adjetivos. Elas têm bastante tempo para estudar a língua portuguesa, inglesa, a língua que ela nasceu. Você sabe que eu aprendi o ABC com a avó de Tauana, né? Dona Gedida. Dedê, se você estiver assistindo o culto, é elogio, viu, meu amor? Ela assiste os nossos cultos. É o seguinte, ela disse: Jonatas tem a regra número 1 da sociedade. Ela é formada em etiqueta. ABC: aparência, boas maneiras e comunicação. Pessoas que estudam e conseguem praticar a regra ABC são mais bem-sucedidas na vida, porque elas têm uma boa aparência, elas têm boas maneiras e elas têm comunicação. Imagine para vocês o horror que deve ser para Marcos ver o outro chamando o cego de cego, sem falar de quem ele é filho, sem dar a identidade dele, sem falar que ele estava à beira do caminho, não jogado como um mendigo. É ou não é? E ele diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Que bonitinho. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu vejo assim uma coisa sensata, equilibrada. O outro está dizendo assim, o médico: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Parece alguns que eu conheço. Deu só uma raladinha. Ai, eu estou doente. Ele disse que parou Jesus e disse:
chamai-o. Gente, olha que legal, lê a Bíblia. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que romance. Nem parece a situação da realidade, não é verdade? Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Percebam? Que queres que eu te faça? Quero ver. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus. Essas cosmovisões têm algo em comum. E é isso que importa. Não importa se foi da visão de um médico que está no PS resolvendo um problema, se foi de um cobrador de impostos que está preocupado com o número e percebe a piedade de Jesus, ou se foi de um herdeiro bem-nascido que apoiava o ministério de Cristo. Todas as visões têm algo em comum, e algo em comum é: Jesus é a única solução. Isso fala do evangelho poderoso de Jesus, o evangelho das boas notícias, que não importa onde você nasceu, não importa qual classe social você tenha, não importa a sua cor, a sua raça, não importa. Para Jesus, só importa que Ele é a única solução. E eu sou completamente dependente dele. Se você mora na região A ou na região B, se você nasceu na região sul ou norte, nordeste ou centro-oeste, não importa. Se você é europeu, americano ou brasileiro, todos têm algo em comum: a necessidade pela solução. E a solução se chama Jesus. Jesus é o único que pode. Jesus é o único que pode começar uma nova estação, seja para aquele que ganhava um salário mínimo e foi despedido semana passada, seja para o CEO que foi despedido mês passado e ganhava 50 salários mínimos. Jesus é a única solução. Jesus é a única solução para aquela mãe que não sabe lidar com a cólica do filho que acabou de nascer e que não tem nada demais, é só dar umas gotinhas de Lufital e vai passar. Ou seja, para aquela pessoa que descobriu que está com câncer no esôfago, em metástase, Jesus é a única solução. Seja para um jovenzinho que está precisando aprender os caminhos, saber que profissão escolher, com quem vai casar, ou seja para aquele senhor, aquela senhora que já viveu uma vida toda, fez escolhas, criou filhos, já está na fase dos netos. Jesus é a única solução para ensinar a gente a contar os nossos dias. Sabe, não tem ninguém, não tem nada que vai viver independente de Jesus. Você não escapa de Jesus, eu não escapo de Jesus. Uma hora ou outra a gente vai ser colocado de joelhos na presença dele, voluntária ou involuntariamente, porque a palavra de Deus diz que todo joelho confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Eu estou cansado de pessoas que tiraram Jesus dos sermões, tiraram Jesus da vida, tiraram Jesus da igreja e querem que tudo funcione de maneira perfeita. Uma hora cansa, frustra, se decepciona, porque sem Jesus não tem solução. Jesus é o único caminho. A palavra de Deus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A outra coisa que a gente aprende e está em comum nas três cosmovisões é que quem está pronto para o novo tempo, todos eles falam disso, já perdeu o que o impedia de ganhar. Autopiedade e orgulho de permanecer do jeito que está, precisa ficar na velha estação. Olha, aquele cego estava claro. Primeiro, ele era defeito, ele tinha uma deficiência física, ele era cego. A segunda coisa que está clara, ele estava na margem do caminho, ele estava na rua. A terceira coisa que fica clara, ele era pedinte de ajuda. Está claro que ele não era uma pessoa bem-sucedida. Está claro que era uma pessoa que precisava de esmolas, não é? Está claro que ele tinha um companheiro cego, não é? Mas tudo que a gente vê aqui é que para ele vencer a nova estação, para ele entrar na nova estação, ele precisou aprender que do jeito que ele estava não podia ficar. Ele precisou romper com o estigma da vergonha. Ou você acha que é fácil você ser cego,
viver de esmola e ainda ter que gritar por ajuda. E você gritou talvez 10, 15, 20, 30 anos e ninguém curou você. Só deu uma esmola porque teve dó de você. E você se acostuma com a pena. A pena, ela nos faz bem para o nosso orgulho. Você sabe que o orgulho, ele tem pelo menos duas faces. Ele tem a face da soberba, da arrogância, da independência, da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu me valho, eu sei, eu não me submeto a isso. O orgulho tem essa face, sim ou não? A gente conhece essa face do orgulho, né? Mas o orgulho também tem outra face, a face da autocomiseração, a face da autopiedade, a face de a gente gostar dos outros lambendo as nossas feridas. Coitadinho, oh que pena, meu Deus, de novo, você está tão triste, você está tão cansado, você nasceu nessa família, mas olha como te exploram. O orgulho tem a face da autopiedade, e essa era a face que o cego precisou vencer. Ele precisou vencer a autopiedade, de querer ficar pedindo favor e esmola a vida inteira. Ele precisou querer solução ao invés de esmola. Em nome de Jesus, que se levante na nossa nação pessoas que não queiram depender de programas sociais, mas que queiram arrumar um emprego. Pessoas que queiram empreender e criar soluções, que nasça no nosso Brasil um espírito empreendedor, capaz de criar soluções, de produzir riquezas e não de depender do Estado. Que o Estado continue fazendo para quem talvez não tenha saúde, para quem não consegue trabalhar, para quem está passando por um momento emergencial, mas que nunca seja a nossa identidade depender de uma assistência social miserável. Porque Deus nos deu muito mais capacidade do que um salário mínimo, com todo respeito. Porque a nova estação requer de mim e de vocês aprender algo que antes nós estávamos acostumados a fazer e estava tudo bem. O cego estava acostumado a pedir e estava tudo bem. Ele estava acostumado a viver de esmola, de pena, das pessoas olharem para ele e dizer assim, coitadinho. Lá no Nordeste se fala assim, bichinho. Coitadinho, deixa eu dar aqui R$1 para ele ter uma comidinha. Você e eu não nascemos para a autopiedade. Você e eu nascemos para depender de Deus e viver o sobrenatural de Deus. Nós nascemos para viver o extraordinário de Deus. Nós nascemos para viver os milagres de Deus. E milagre de Deus não acontece com o orgulhoso autocomiserante. Como que Deus pode fazer milagre se você só quer uma esmola? Comunicação clara, sabe? Quando Jesus pergunta para ele assim, olha, o que é que você quer? Eu não vejo ele gaguejando, eu não vejo ele, você sabe né, estamos aqui há muitos anos, eu não consigo me locomover, eu não tenho saúde para trabalhar, ninguém me dá uma oportunidade de emprego, olha, não estão contratando cotistas. Não, o que é que você quer? Ele diz assim, alto, bom tom, mestre, eu quero ver. Será que você pode chegar para Deus, para 2026, nos seus planos e projetos, dizer claramente para Ele, Deus, eu não aguento mais essa situação familiar que eu vivo. Deus, eu quero solução nessa minha situação familiar. Deus, eu não quero mais dever para ninguém, eu preciso de solução financeira. Pai, eu não quero mais viver no limbo da minha profissão, humilhado pelos meus companheiros, eu quero ser um profissional de destaque. Deus, eu não quero mais exercer parcialmente o ministério, eu quero dar a minha vida na tua casa, na tua obra, eu quero fazer o reino de Deus avançar. Deus, eu não quero mais ser alguém que conta as moedas para te entregar, eu quero ser o maior dizimista da Farol. Comunicação clara. Sabe, a nova estação exige de nós falar a verdade para aquele que é a verdade e que já conhece a verdade do nosso coração, mas que precisa da nossa expressão, que requer a nossa honestidade. Quantas vezes nós somos parciais nas nossas orações, nós chegamos para Deus, eu fico imaginando, acho que Ele ri. Oh Deus, então, aleluia, glória a Deus, santo, santo, Deus Todo-Poderoso. Mas há meia hora atrás você estava falando que estava de saco cheio de Deus, porque Ele não estava atendendo suas preces. Como que você acha Ele Todo-Poderoso, se até 10 minutos atrás você estava reclamando que Ele não estava atendendo o seu clamor? Percebe?
Percebe como muitas vezes falta verdade em nós? Saber quem você é e tornar claro o desejo do seu coração, a angústia da sua alma. Deus, dizer para Ele: ó Deus, eu até hoje eu aprendi que era normal tomar remédio para dormir, mas eu declaro que a partir de hoje eu vou dormir o sono dos justos, descrito em Salmo 4. Eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes descansar tranquilo. Comunicar claramente para Ele, sabe? Deus, é o seguinte, eu vivi até hoje arrastando esse fardo, essa dor, esse peso da minha identidade. Chegar para Ele, saber que Ele é um Pai de amor, que está pronto para nos acolher, sabe? Ter uma comunicação clara, sabe? Essa noite a Alicinha acordou por volta de umas 4:30 da manhã, e ela me chamou. Eu estava morrendo de sono, confesso. Eu olhei para ela e disse: oi filha, tá tudo bem? Ela olhou assim e falou assim: papai, eu tive um pesadelo. E eu ainda dormindo assim, fui na cama assim, ó, orei: Jesus, em nome de Jesus, cancela esse pesadelo, dá uma noite de sono, de paz. Em nome de Jesus, amém. Mas eu percebi que havia um barulho no quarto, que ela não tinha dormido. Então eu voltei lá e perguntei assim para ela: filha, tá tudo bem, meu amor? Você tá acordada tão cedo ainda? Volta a dormir, dá tempo de você dormir mais um pouquinho. E ela olhou para mim e disse assim: papai, eu tive um pesadelo. E começou a chorar. E eu sonhei que você estava numa caverna e que vinha um homem e te matava. E eu disse: papai, não vai matar, não vai morrer, dá um abraço aqui. E abracei e acolhi. Mas sabe, quantas vezes nós somos assim, uma criança pequena? É lógico que Deus nunca dorme, graças a Deus. O guarda de Israel não dorme. Qualquer momento nós podemos nos achegar ao trono da graça, requerer por misericórdia e bondade, e Ele vai nos atender. Mas sabe, eu não tinha entendido a gravidade do problema até ela ser clara na comunicação dela. Muitas vezes nós somos nebulosos com Deus, porque aprendemos a ser nebulosos com todo mundo. Quantas vezes nós faltamos com a verdade, porque nós estamos acostumados a viver uma mentira. Mas nessa noite, se você quer inaugurar uma nova estação na sua vida, precisa aprender a falar a verdade para aquele que tem solução. Jesus é o único caminho, Ele é a solução. Ele está de ouvidos abertos e de braços abertos para você. Então chegar para Ele e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo vencer esse pecado. Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo vencer essa maldição. Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão. Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu ainda não alcancei a graça de pregar as boas novas do Evangelho. Jesus, tem misericórdia de mim, porque parece que eu vivo num platô, a minha vida só patina, não vai para frente. Jesus, tem misericórdia de mim. Nós descobrimos através de Mateus que ele não era apenas um cego, eram dois. Isso nos traz uma revelação clara. Se princípios de Jesus funcionam para um, princípios de Jesus funcionam para dois, funcionam para três, funcionam para 4, funciona para 100, funciona para 200, funciona para uma multidão. E é por isso que ousadamente eu digo: podem vir para Farol, porque aqui vai ter solução, porque vai ter Jesus, vai ter evangelho pregado, vai ter avanço de vida, vai ter verdade sem comprometimento, vai ter Jesus aqui nessa casa. Então, se o evangelho serve para curar um, serve para curar dois. Se as palavras de autoridade de Jesus curam um cego, ela também cura 2, cura 10, cura 1000. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, os cegos do passado que enxergaram nos dão testemunhos de que os cegos do presente voltarão a ver. Se Jesus já prosperou no passado a Abraão, significa que Ele prospera hoje você e a mim. Se você for obediente, romper com os ciclos do passado, abrir mão da cultura familiar e viver o propósito do céu, olhar para Deus e perguntar: quem tu és? E você vai ver Ele te responder: eu sou. Entende? Se os princípios de Deus funcionam para um, funcionam para todos. Insistência é o que não pode faltar na minha nova versão. Firme, constante. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:58: portanto, meus amados irmãos,
sejam firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E alguns chegam assim, meio melodramáticos: eu tenho me afadigado, eu tenho me cansado. Olha, já é dezembro, eu trabalhei tanto esse ano, nada alcancei. Aí você está até cantando assim: nada novo achei. Deixa eu dizer uma coisa, ei! Algo novo está chegando, tem algo novo vindo. Deus disse que tem uma nova estação. Abre mão da maneira como você pensava, abre mão de desistir na hora que você precisa insistir. Reveste-se de poder e de autoridade. Lembra que Jesus é a única solução, mas que os princípios dele que funcionam para um, funcionará para todos, inclusive você. Você não é menos amado, não é menos querido, você não é menos abençoado. Jesus te deu a vida dele. Será que você não vale nada? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, perfeito, nunca pecou, pegou a vida dele e falou assim: eu vou entregar por ele, por ela, por você que está aí no fundo. Eu vou entregar por você que te chamaram de doida. Eu vou entregar para você que é pecador. Eu vou entregar para você que acabou de passar por um divórcio. Eu vou entregar para você que acabou de descobrir que está com câncer. Eu vou entregar a minha vida por você, porque a minha vida vai redimir a sua história, vai restituir a sua história, vai restituir os seus relacionamentos, vai restituir o seu financeiro, vai curar suas enfermidades. A minha vida é suficiente, porque o meu sangue não tem pecado algum. Ele, quando é passado na nossa vida, a gente começa a viver uma novidade de vida. A insistência não pode faltar na nova versão. Será que a gente vai parar nessa noite, em nome de Jesus, de romantizar a fragilidade? Sabe, filhos, me perdoem, mas eu tenho que mandar essa, é um princípio, sorry. Já peço desculpas antes, mas vai ser forte. Filhos só de mãe não conseguem ver que o amor de Deus, o Pai, está em te tornar mais forte. Não foi para te matar essa prova, foi para te tornar mais forte, foi para te tornar mais resistente, foi para te tornar antifrágil, indesistível, disciplinado, resiliente, irmão. Mas é lógico que num país onde nós percebemos que 75% das pessoas tem um grande problema de paternidade, nós percebemos que existe uma romantização em idolatrar a fragilidade. Bichinho do meu filho, bichinho da minha filha, bichinho nada. Você não é bichinho, você não é bichinha, você não é coitado, você não é coitada, você é filho, filha de Deus. Olha, a piedade notada em Jesus não foi para dizer ao cego: coitado de você. Foi para dizer ao cego: o que queres que eu te faça? E ele claramente comunicou: eu preciso ver. A autopiedade nos deixa tão mal resolvidos que tudo que nós queremos é ter o nosso ego alimentado pela piedade alheia, que não resolve nenhum problema, mas de alguma maneira acomoda a nossa alma na mesma zona de conforto, que não resolve o problema, que nos mantém cegos, coxos, sem solução, mas que de alguma maneira torna a nossa alma tão afagada. Me deu um bombonzinho e disse: eu te amo. Deu um bombonzinho, eu te amo, e deu mais o quê? Deu uma dose de realidade, que tu precisa levantar cedo para trabalhar. Me deu uma florzinha, dizendo que eu sou a florzinha mais linda do jardim. Ele deu essa florzinha só para você, ou para mais umas 10? Que amor é esse? Meninas solteiras, cuidado com homens que dão florzinha para todo mundo. Se você é a florzinha do jardim dele, só você merece flores. Eu vi uma coisa tão engraçada esses dias no Instagram, mandei para Tawana. Um pai que fez um contrato gravado com a filha. Ela está proibida de casar até 2040. Eu vou copiar.
porque tem misericórdia. É tanto homem frágil que precisa de piedade, que eu estou com medo do que vai vir por aí pela frente. Tem misericórdia. Não vou não. Eu não vou dar esse álibi para minha filha ficar solteirona não. Mas o primeiro que chegar em casa, eu vou sacrificar, para dar o tom de como vão ser os próximos. Você está disposto a participar do sacrifício vivo? Porque se não for para dar a vida por ela, não vai levar ela para lugar nenhum. É assim que Jesus diz sobre nós essa noite: se não terem a vida por você, não valem a pena. Se eu estou te dizendo nessa noite que piedade é o que eu tenho para com você, e que você não precisa da piedade alheia, você não precisa fortalecer uma estrutura de fragilidade, você precisa levantar da fragilidade e dizer: basta, já deu, até aqui fragilidade, daqui para frente não. Decisão, constância, perseverança. Jesus é o meu único caminho. Eu vou confiar que esse processo não é para a morte, eu vou confiar que esse processo é didático, é Jesus me ensinando novas habilidades. Aqui nós aprendemos uma única lição que não pode passar: não se cale diante do milagre. Sabe, o cego não ficou ensaiando: oh, vai lá, pede ajuda para mim, ele não vai me enxergar, tem uma multidão passando, como que ele vai ver esse pobre cego no caminho? Não. Quando chegou o milagre, ele fez ser notado que ele estava ali. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Opa, Jesus ouviu. Tem alguém precisando de ajuda. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está quem está gritando? Nessa noite eu pergunto, farol, onde está? Onde está? Se Jesus estivesse passando nessa casa agora, onde está aqueles que estão clamando: mestre, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, mestre, tem misericórdia de mim, cura as minhas iniquidades, mestre, tem misericórdia de mim, me dá os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos, mestre, tem misericórdia de mim, eu lido com a ansiedade, mestre, tem misericórdia de mim, eu preciso de um emprego, mestre, tem misericórdia de mim, eu preciso de uma fé viva. Quando Jesus está passando, como é que você se manifesta? Como é que você se manifesta? Eu te peço a presença dele. Na próxima estação a gente vai ter que deixar o orgulho da autopiedade. Para a próxima estação a gente vai ter que deixar a confiança exacerbada no que nós podemos fazer e colocar a confiança no Mestre. Ele é a única solução, Ele é o único caminho. Sabe, quando eu digo isso, eu não digo isso da boca para fora. Eu digo isso porque se Jesus fez isso no passado, Ele quer fazer isso hoje, Ele quer fazer isso amanhã. Jesus não está com problema de falta de milagres, e Ele nem está querendo fortalecer a nossa fragilidade. Quem decide abrir mão hoje da fragilidade pessoal, levante sua mão, como uma decisão. E eu vou continuar falando: quem decide abrir mão hoje da sua autopiedade, levante sua mão. Quem quer trocar a sua cosmovisão, levante sua mão bem alto onde você estiver. Quem precisa que Jesus haja em uma área da sua vida, levante suas duas mãos e comece a clamar. E comece a clamar, porque do céu virá o nosso socorro. A palavra de Deus diz em Salmo 121: eu olho os meus olhos para os montes e eu pergunto: de onde me virá o socorro? Pois nessa noite o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer, Deus, eu olho para situações e circunstâncias e pergunto: de onde me virá o socorro? Às vezes a minha tendência de alma é olhar para minhas próprias fragilidades e ver que eu não vou conseguir vencer. Mas quando eu olho para Ti e vejo que você deu a sua vida para me salvar, para me perdoar, para me redimir, para me empoderar, eu olho para Ti e vejo: tem solução, tem jeito. O Senhor curou o cego. Aliás, o Senhor curou os
cegos. O que funciona para um, funciona para todos. Se o Senhor está aqui nessa noite, pode nos tocar pela tua misericórdia e grande benevolência, pode fazer milagres ainda neste mês de dezembro, pode resolver causas que estão na justiça. Jesus, você pode entrar nos corações endurecidos, pode gerar uma fé nova naqueles que estão com uma fé fraca. O Senhor pode curar famílias que estão despedaçadas. Jesus, se o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor pode vir com uma onda de avivamento que destrói os laços do diabo, que tentam confundir, fragilizar, criar uma cultura de adoração ao pequeno, ao frágil, à autopiedade. Jesus, o Senhor pode destruir o nosso orgulho soberbo, mas também o nosso orgulho autopiedoso nessa noite. Eu oro nessa noite, Espírito de Deus, com todo o meu coração, com tudo que tenho. Nunca vou te dar um culto pela metade, Jesus, nunca. Se eu subir nesse altar é para dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor. E eu peço que o Senhor faça isso no meio dessa casa. Nós não viemos aqui cultuar pela metade. Não é possível que a dor que está no nosso coração seja maior do que o amor que está no seu coração por nós. Não é possível que a manifestação da fragilidade seja mais poderosa do que o poder do Evangelho que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Começa a fluir no meio de nós, Espírito Santo. Começa a fluir no meio de nós, Espírito Santo. Começa a fluir no nosso meio, Espírito Santo. Começa a trabalhar as nossas mentes, o nosso coração. Começa a gerar uma nova estrutura. Começa a gerar um novo tempo aqui, Senhor. Nós não viemos aqui para perder tempo. Nós viemos aqui para receber a Tua palavra, uma porção e um toque do Teu Espírito, porque nós queremos avançar, nós queremos prosperar, nós queremos vencer o invencível até hoje. Nós oramos com fé. Aumenta a nossa fé, aumenta a generosidade da nossa fé nessa casa, aumenta a unção do Teu Espírito no nosso meio, revela os nossos corações, em primeiro lugar a nós mesmos, para que nós possamos Te confessar como Senhor e Salvador. Eu oro, Deus, para que de uma maneira sobrenatural o Teu Espírito recaia sobre essa casa nessa noite. Que aqueles, ó Deus, que há dias não dormem, possam encontrar tranquilidade e paz em Tua presença, Senhor. Que aqueles que há dias se preocupam com aquilo que não conseguem controlar, possam descansar na Sua fidelidade, ó Deus. Que aqueles que têm sido perturbados por operações malignas, por pensamentos de morte, se eu estou falando com você nessa hora, você que tem sido atormentado com pensamentos de morte, só vocês agora, levante sua mão direita bem alta. Quero identificar aqui, todo mundo de olhos fechados. Preciso que vocês me deem um gás aqui, por favor. Me ajudem. Se você tem sido atormentado com pensamentos de morte, levante a sua mão direita bem alta, onde você está, que eu quero orar por você. Vamos. Se o milagre chegou, precisa se expor. Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Isso. Se você tem sido atormentado por sentimento de angústia, de depressão, levante sua mão direita bem alta. Isso. Pode vir aqui para frente. Vamos, igreja, comece a clamar. Se você tem uma língua espiritual, comece a orar. Vamos. Hoje nós vamos expor esses sentimentos. Hoje nós vamos expor esses espíritos. Se o Filho Jesus libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Comece a estender as suas mãos. Nós não estamos aqui de brincadeira. Isso aqui não é um culto de entretenimento. O Evangelho é o poder de Deus para destruir as obras do diabo. Vamos, família.